Varig 820, o incêndio no céu de Paris. Imagine estar voando tranquilamente pelos céus da Europa quando, de repente, a cabine se enche de fumaça. A visão some, o ar se torna irrespirável e o caos toma conta. Foi exatamente isso que aconteceu. No voo Varig 820, um avião que cruzava os céus franceses e jamais chegou ao seu destino. Esta é uma história de coragem, tragédia e mistério. Uma das páginas mais sombrias da aviação brasileira e mundial. Um voo como qualquer outro. Na manhã do dia 11 de julho do ano de 1973, o Boeing 727, de prefixo PPVGE, partiu do Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 25 minutos da manhã. A bordo estavam 123 pessoas, sendo 112 passageiros e 11 tripulantes. O destino final era o aeroporto de Orly, nos arredores de Paris, França, com uma escala programada em Lisboa, capital de Portugal. O voo Varig 820 era, até então, uma viagem de rotina. O modelo Boeing 727 era moderno, confiável e frequentemente utilizado em rotas internacionais. A tripulação era experiente e composta por profissionais treinados para lidar com qualquer eventualidade. Tudo parecia dentro dos conformes. Um inimigo invisível surge. Por volta das 14 horas e 40 minutos, já nos céus da França e a apenas 20 minutos do pouso, uma fumaça começou a se espalhar pela cabine. No início, poucos perceberam, mas rapidamente o odor de algo queimando ficou evidente. Era como se algo estivesse em combustão nos lavatórios da parte traseira do avião. O problema? Não havia alarmes de incêndio sofisticados como os de hoje. Os sistemas da época não detectavam rapidamente focos de fogo ocultos, principalmente em locais como banheiros. A fumaça invadiu a cabine de passageiros e em poucos minutos se tornou quase impossível enxergar ou respirar. A tripulação tentou manter o controle. O comandante Gilberto Araújo da Silva, um dos mais respeitados pilotos da Varig, percebeu que algo estava terrivelmente errado e solicitou pouso de emergência imediato ao controle de tráfego aéreo de Paris. Uma aterrissagem desesperada. Às 14 horas e 52 minutos, o comandante tentou um pouso de emergência em uma plantação de cebolas a cerca de 4 quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de Orly. Com visibilidade quase nula e as condições internas se deteriorando rapidamente, ele conseguiu realizar um pouso forçado extremamente complexo em um campo aberto. A habilidade do comandante foi heróica. Ele salvou 11 vidas, incluindo a sua própria, além de 10 tripulantes. Mas infelizmente 106 pessoas morreram por inalação de fumaça antes mesmo da aeronave tocar o solo. As causas da tragédia. O incêndio foi atribuído a um cigarro aceso em um dos lavatórios traseiros da aeronave. Na época era permitido fumar a bordo e os voos de longa duração eram verdadeiros salões de fumaça. O cigarro, supostamente jogado aceso no cesto de lixo, teria iniciado um pequeno foco de incêndio que rapidamente se espalhou. O lixo pegou fogo e o calor liberou. O design do Boeing 727 permitia que a fumaça se espalhasse com facilidade pela ventilação, sufocando os passageiros. A aeronave estava intacta por fora após o pouso, uma prova de que a causa da morte foi de fato a fumaça, e não o impacto. Este incidente fez com que muitos países passassem a revisar suas normas sobre fumo em voos e sistemas de detecção de incêndios. No Brasil, foi um marco para o início da campanha anti-tabagismo em aeronaves comerciais. A investigação e seus desdobramentos. As investigações foram conduzidas pelas autoridades francesas, com cooperação da Varig e da Boeing. A conclusão oficial foi clara: incêndio causado por cigarro descartado de forma imprópria. O relatório recomendou melhorias urgentes na detecção de incêndios em lavatórios e no treinamento das tripulações para evacuação em situações de fumaça densa. Muitos familiares dos mortos questionaram a segurança dos voos da época. Havia dúvidas sobre a rapidez da resposta da tripulação, sobre o porquê de tantos não conseguirem sair. Mas a realidade era mais cruel. Muitos já estavam inconscientes devido à inalação de fumaça muito antes da aterrissagem.
os heróis silenciosos. Entre as histórias que surgiram após o acidente, destaca-se a da comissária Sandra de Sá. Segundo relatos de sobreviventes, ela ajudou vários passageiros a alcançarem as saídas de emergência, mesmo com pouca visibilidade e sem máscara de oxigênio. Seu corpo foi encontrado próximo à porta traseira, com a mão estendida como se estivesse guiando alguém. O próprio comandante Gilberto Araújo foi reconhecido internacionalmente pela manobra ousada e pelo sangue frio diante do caos. Após o acidente, ele continuou voando por muitos anos e foi símbolo de resistência e profissionalismo na aviação brasileira. Memórias e homenagens. No ano de 2013, no aniversário de 40 anos do acidente, uma placa foi colocada próximo ao local do pouso forçado. Familiares das vítimas, autoridades e ex-funcionários da Varig participaram da cerimônia. As homenagens foram carregadas de emoção e lembrança de um dia que jamais será esquecido. Algumas famílias nunca superaram a perda. Muitos dos corpos foram identificados com dificuldade e o processo de repatriação foi lento e doloroso. No Brasil, o caso Varig 820 ficou gravado na memória coletiva como um alerta, uma tragédia que não podia ser em vão. O lado sobrenatural. Aparições e vozes no campo francês. Ao longo das décadas, moradores da região onde o avião pousou relataram episódios curiosos. Alguns afirmam ouvir, durante a noite, sons de gritos abafados e passos no campo. Outros contam que, em determinadas datas, como 11 de julho, sentem um forte cheiro de fumaça vindo do nada. Uma fazendeira local chegou a relatar que viu a imagem de um avião flutuando sobre o campo, envolto por uma névoa espessa, antes de desaparecer no ar. Essas histórias, claro, são tratadas como lendas urbanas e não possuem comprovação. Mas como em tantas tragédias, o lado sobrenatural encontra espaço nas memórias e nos medos. Nossas condolências. O voo Varig 820 foi uma das maiores tragédias da aviação brasileira em solo estrangeiro. Um desastre que ceifou vidas inocentes, interrompeu sonhos e mudou protocolos. Que este vídeo sirva como uma homenagem a todos que partiram naquela tarde de verão, e nossos mais sinceros sentimentos e condolências vão para as famílias e amigos das vítimas. Se você gosta de conteúdos como esses, inscreva-se no canal. O conteúdo apresentado neste vídeo é fruto de pesquisas feitas na internet e tem o objetivo de informar e homenagear. Ele não deve ser encarado como uma verdade absoluta, pois interpretações podem variar conforme o ponto de vista e as fontes utilizadas.